Bom, pode se sentar, amém? Glória a Deus. Nós estamos no capítulo 6 do livro de Oséias. Amém? Oséias capítulo 6. Vou ler apenas o primeiro versículo e depois nós vamos passando versículo por versículo, e aquilo que o Senhor quiser falar conosco, Ele vai falar, amém? Versículo 1 diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, amém? Eu vou acompanhar a leitura na NVI, uma tradução parecida com a Almeida, mas um pouco mais fácil de entender, amém? Irmãos, para entender um pouco melhor, o final do capítulo 5, aparentemente, ele mostra o porquê do começo desse capítulo dessa forma. No final do capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim, de Oséias, capítulo 5, diz assim: porque foram Efraim. Você quer, pode por aí? Porque essa parte aqui está só na Almeida. Eu imprimi aqui, mas foi a outra. Verso 14. Olha ali, diz assim, ó: porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei, ir-me embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. O 15. Irei e voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então, o final do capítulo 5, Deus diz que depois de tudo que Ele fazer, da maneira como Ele vai tratar o seu povo se encontrará em angústia, e aí de madrugada irão buscar ao Senhor. Porque na hora da angústia, nós lembramos que existe um Deus, né? O problema, irmãos, é que os primeiros versículos do capítulo 6 mostram esse povo realmente convidando uns aos outros para buscar ao Senhor. Mas depois o profeta vai dizer que esse desejo passa muito rápido. Porque, infelizmente, na hora da angústia, não vou dizer todos, mas a grande maioria se lembra de Deus. E vem com muito ímpeto, vem com muito desejo de ter uma resposta positiva de Deus, para que Deus solucione o seu problema. Mas uma vez solucionado o seu problema, irmãos, passa esse desejo de servir a esse Deus. Porque é como se não fosse, e na verdade não é, um desejo por Deus. É um desejo pela solução que somente Deus pode dar. Então Deus diz aqui no final do capítulo 5, que tratando Ele desse povo, Ele será como um leão para Israel, e ele diz aqui Efraim, mas Efraim aqui significa Israel do norte, e ele diz que como um leãozinho para Judá, porque ele está profetizando para Israel do norte, mas está dizendo que para Judá também tem, porque Judá não é melhor do que Israel. É que sobre Judá tem uma promessa, sobre a vida de Davi, sobre o filho de Davi, que é chamado Cristo. Mas Deus vai tratar também com Judá. E ele diz que depois ele vai se assentar no seu lugar, Deus está dizendo. E vai ficar lá até que esse povo venha até ele. Reconheça que ele é Deus e na sua angústia lhe peça socorro. E aqui ele diz que angustiados de madrugada o buscarão. No tempo da bonança nem de dia, mas na angústia de madrugada buscarão.
E inicia o capítulo 6 dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. O povo dizendo: Deus nos castigou, mas tornemos para Ele, foi Ele que nos feriu, né? A NVI diz: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. E essa atitude é uma atitude boa, não é mesmo? Uma atitude boa. Quando vemos que Deus nos corrigiu, correu aos seus pés. Só que isso, irmãos, não pode ser algo apenas por medo, por desespero. Na hora do medo da morte, na hora do medo de uma grande perda, temer a Deus na hora do medo é bom temer a Deus em todo o tempo. Aleluia. Na hora do medo, naturalmente, vamos nos voltar para Deus na hora do medo. Mas depois que passou o medo, glória! Depois que Deus te ajudou, te socorreu, aleluia, Pai. Como que você vai agir? Como que eu vou agir? Esse é o problema aqui. E eles estão dizendo um para o outro: venham, voltemos. Significa, vamos. Deus tem para nós ainda alguma coisa. Deus pode nos ajudar. Ele nos despedaçou. É o reconhecimento aqui de que foi Deus que criou a dificuldade para chamar a atenção deste povo. E eles dizem: vamos, Ele nos despedaçou, Deus nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. O versículo 2 diz: depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Aleluia. É mostrando que é como se Deus pudesse ser tapeado. A gente bagunçou, a gente fez o que quis, mas olha, corremos agora aos pés do Senhor, que a ira dele não vai durar 2 dias. No terceiro ele se arrepende e se volta para nós. Nem sempre, irmãos. A Bíblia diz que Deus conhece o homem de dentro para fora. Aleluia. Sabe quando ele realmente está arrependido e sabe quando ele não está. E aqui eles acham que essa ira de Deus vai durar pouco tempo. Quando a gente vê ali os profetas do livro de Jeremias, que o povo estava sendo levado para a Babilônia, que já era Judá, os profetas profetizavam: calma, é pouco tempo, vocês voltam. E Deus usa o profeta e diz assim: olha, fala para o povo fazer casa, arrumar trabalho, comprar terra, casar, faça a vida aí, porque vocês não vão voltar rápido. Aleluia. O tempo vai ser longo. O teu nome. Versículo 3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. A Bíblia diz que realmente Deus, ele é um Deus bom, irmãos, e ele está pronto sempre a perdoar. Mas assim como a Bíblia diz assim: olha, lembra-te do teu Deus, do teu Senhor no dia da tua mocidade, significa que é o melhor tempo para buscar ao Senhor. Aleluia. E às vezes, no tempo da nossa mocidade, não queremos. No tempo em que a nossa vida está tudo bem, não queremos. Queremos buscar o Senhor no segundo tempo, aos 45 minutos do segundo tempo, pedindo prorrogação. Não é verdade? Sendo que Deus diz: venha a mim agora. Esse é o melhor tempo de me buscar, de me receber, porque eu estou de braços abertos. Eu vou usar uma expressão aqui bem interessante, mais ou menos assim uma história. Imagine que um homem apaixonado por uma mulher
E essa mulher é linda, ainda é uma jovem, linda. E ele, vamos dizer, arrasta um bonde por causa dela. Mas ela não quer nada com ele. E vai passando o tempo. E esse homem ali, arrastando o bonde atrás daquela mulher. E aquela mulher vivendo a vida dela, fazendo... Ele não vive a vida dele, que ele está esperando por ela. Mas ela está se acabando nessa vida. Lá no finalzinho da vida, irmão, vem só o cascaio. Ninguém mais quer. Ninguém dá mais nada. Ninguém arrasta nem sequer uma lata. Quem dirá um bonde. Será que esse homem ainda vai estar com a mesma, vamos dizer assim, ansiedade em recebê-lo? Será? Será que esse homem ainda vai estar ainda como era jovem ainda, sonhando, dormindo e nos seus sonhos, vamos dizer assim, vivendo momentos no sonho com aquela pessoa amada? Será que lá no finalzinho da vida esse homem ainda vai estar esperando ainda com todo aquele desejo, toda aquela vontade? Aleluia, Deus. Ah não, mas Deus pode me esperar. Mas Ele te quer agora. Por que Deus é obrigado a nos esperar? O adorar, dar o melhor de nós. Oh, aleluia, Deus. Sendo que nós estamos aqui agora, Deus está falando conosco agora, está nos convidando agora, está nos oferecendo o melhor agora. Glória. Ele não arrasta um bonde por nós, Ele deu o seu filho. Jesus. Oh, glória. Mas vou viver a vida. Ainda tenho muito tempo. Eu ainda vou curtir muito. Era a vida desse povo, irmãos. Deus usou muitos profetas para falar com esse povo. Aleluia. E esse povo não dava ouvido, não se voltava ao Senhor. As suas prioridades não eram o Senhor. Em primeiro lugar não estava o Senhor, estava tudo, menos o Senhor. Mas na hora da angústia, Ele vai se voltar para nós. 2, 3 dias no máximo passou aquela ira dele sobre nós. A Bíblia diz, irmão, não tentará o Senhor teu Deus, porque ouvir a voz de Deus, dar de ombro, virar as costas, é tentar a Deus no tempo da oportunidade. A oportunidade é para quando, irmãos? Quando alguém se fala em oportunidade, onde ela existe? No futuro? No passado? Quando que se tem uma oportunidade? É no presente, é no já. Aleluia, Deus. Assim é o convite de Deus para nós, para o servir, colocar Ele em primeiro lugar, em primeiro plano. Mas o povo está aqui se reunindo e chamando uns aos outros. Para dizer o quê? Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno. Assim, é certeza, Ele não nos abandonará. Aleluia. Eu estou só o caco, não tenho mais nada para oferecer para Ele. Foi-se o tempo da minha mocidade, foi a minha disposição, foi a minha saúde, foi tudo, gastei tudo, adorando a tudo que colocaram na minha frente. Menos a Deus, mas agora que eu estou só o caco, não tenho nada a oferecer, Ele virá para mim como chuva de inverno. Aleluia. Será, irmãos? Oh, Espírito Santo. Será mesmo? Será que não estamos tentando a Deus? Aleluia, Pai. Nos garantindo em quê? Na sua misericórdia? A misericórdia do Senhor é longânima, irmãos, mas ela pode um dia chegar ao fim. Jesus disse o que para Satanás? Satanás disse, pula daí para baixo, está escrito. Os anjos, a seus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus falou, não, eu estou aqui seguro, por que eu vou pular? Por que eu vou dar esse trabalho para os anjos? E o que Jesus fala? Está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. O que é tentar-nos? É brincar, é abusar da boa vontade.
de Deus. Aí o verso 4 diz assim: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Olha isso. Não sei se vocês já viram assim de manhã, às vezes, acorda, o carro está assim em cima, assim, se você deixa o carro na rua, ele está cheio de bolinha de água, assim, todo molhadinho. De manhã eu saía assim, às vezes, hoje o carro, graças a Deus, fica na garagem, mas o carro ficava fora. Eu saía de manhã, eu gostava de passar a mão rápido assim, eu quase que enchia a mão de água e saía me molhando assim, lavando a mão, com água da neblina. Mas passava pouquinho tempo, você ia passar, estava seco. É o que Deus está comparando aqui, esse amor desse povo. E ele fala: o que eu vou fazer com você, Efraim? Olha, irmãos, isso daqui é uma expressão que às vezes quando alguém está cansado de lidar com alguém que parece que não tem jeito, chega uma hora e você olha para a pessoa e fala: o que é que eu vou fazer com você? Não é assim? Porque chega uma hora que a gente perde as estratégias. Aleluia. Chega a perder quase que a esperança, não é verdade? E você olha para a pessoa e fala: o que eu vou fazer com você? Tem gente que bater não resolve. Estou falando de filho, né? Conselho, não, se der conselho ali, aí não resolve. Aí você tenta ocupar com coisas boas, ele transforma coisas boas em coisas ruins. Beleza? Aí chega uma hora que você fala assim: o que eu faço com você? Porque eu já não sei mais. É Deus dizendo para esse povo aqui: o que eu faço com você, Efraim, que é Israel? O que eu faço com você, Judá? A questão, irmãos, é que Deus sabe o que vai fazer. É uma pergunta retórica, não precisa de resposta. Deus sabe o que vai fazer. Aleluia. E o que Deus vai fazer é muito triste, a gente sabe disso. Aí o versículo 5 diz: por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. E aí ele diz aqui: o que eu vou fazer? Eu já fiz. E Deus está dizendo: pela boca dos meus profetas eu já os condenei, eu já os despedacei. Porque para Deus não existe ontem, nem hoje, nem amanhã. Para nós existe, né? Para Deus não. Ele sabe do que vai acontecer amanhã, ele sabe do que vai acontecer hoje, daqui a pouco ele sabe o que vai acontecer. E ele está dizendo: com as palavras dos meus profetas, eu já despedacei vocês, vocês estão aí, estão bem, estão inteiros, o país está indo bem, para vocês está tudo certo. Vocês estão adorando Deus, fazendo festa, matando, roubando, enganando, para vocês está tudo certo. Mas eu já lancei sobre vocês a minha palavra. O que eu disse já aconteceu. Não é algo interessante, irmãos? Porque para nós, só acontece alguma coisa quando ela de fato acontece. Para Deus, ela já aconteceu quando Ele declarou que aquilo vai acontecer. E Ele está dizendo: pela boca dos meus profetas, eu já fiz. Não tem mais volta. É por isso que o tempo do arrependimento, irmãos, de voltar e buscar o Senhor, é já, é hoje. A gente pode falar assim: mas como assim isso? Irmãos, quando Deus usou Isaías para falar sobre aquele rei que iria libertar o povo lá, Judá, que estava lá na Babilônia, que era o rei Ciro, segundo dizem os historiadores, eram mais de 100 anos. Alguns dizem 200, outros 150 anos atrás. O profeta Isaías não só profetizou que o povo seria liberto, deu o nome da pessoa que iria fazer isso. Provavelmente esse homem ainda nem existia. Se existia, nem tinha ideia do que faria no futuro. Mas Deus já sabia. Mas Deus já sabia o que iria ser feito. Diz que tinha um costume, até hoje eu não sei se ainda existe, eu não sei falar as palavras, que é em inglês, né?
Mas diz que naqueles corredores da morte que tem nos Estados Unidos, pessoas condenadas à morte, eles são condenados à morte, mas eles não são já assim de imediato condenado e executado. Eles ficam lá presos. E diz que quando vai chegando o dia, e quando vai buscar ele na cela, para estar levando até o lugar onde ele vai ser executado, diz que ele caminha pelo corredor e os presos ficam ali nas grades falando: homem morto caminhando. Mas ele está morto? Está entendendo? Ele está caminhando para a morte. E eles dizem: homem morto caminhando, porque não tem mais volta para ele. Aparentemente parece que existe um limite para tudo nessa vida. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para não chegarmos no limite de Deus olhar e falar: o que eu faço com você? Versículo 6 diz: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Por quê, irmãos? Porque esse povo é religioso. O que é gente religiosa? É gente que adora cerimônia. Sabe? Adora cerimônia. Mas está longe de Deus. E ele vai dizer aqui que ele deseja misericórdia. Por quê? Uma das maiores acusações contra esse povo é que eles são maus. Enganam, matam, trapaceiam os outros. Seus sacerdotes que eram para estar conduzindo o povo para conhecer a palavra de Deus, ter conhecimento de Deus, eram os primeiros a serem os corruptos, os enganadores e até mesmo assassinos, em troca de algum benefício, riqueza, poder. E Deus diz aqui: não, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, que você tenha misericórdia do teu próximo. Que você veja alguém numa situação difícil e tenha pena dele e não jogue ele barranco abaixo. E conhecimento de Deus em vez de holocaustos. A Bíblia diz, irmãos, que antes de Deus receber uma oferta de alguém, ele recebe quem? O ofertante. A Bíblia diz que Abel levou a sua oferta até Deus e Deus recebeu a sua oferta. E aí a Bíblia vai dizer que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, porque Deus não está interessado em oferta. A Bíblia não diz: o que dará o homem pela sua vida? Não existe nada que alguém possa fazer para merecer algo de Deus. O que Deus quer de nós é que nós nos voltemos para Ele. Temos desejo de conhecê-lo, de viver para Ele. Porque religião não salva. Cristo não é uma religião. Cristo é a salvação, é a única. E esse povo aqui fazia maldade e depois ia lá oferecer sacrifício. A gente perdeu o temor de Deus, não é verdade? E Deus está pedindo: eu quero misericórdia. O próprio Jesus usou essa mesma frase para combater os fariseus, que eram religiosos, amavam os melhores lugares, amavam a posição, mas não tinha misericórdia do povo. Então não adianta a gente se parecer, ter a aparência de muito santo. A Bíblia condena isso. A Bíblia quer que nós sejamos verdadeiros. Oh, aleluia. O que ele fala? Eu quero misericórdia e não sacrifícios. E o que é uma vida de sacrifício, irmãos? A gente pode sacrificar muitas coisas em nome de outras coisas. Sabia que teve pessoas que morreram e deram a sua vida, mas não por amor a Deus, mas amor a si próprio, para se tornar alguém muito conhecido na história? Diz a lenda, da história, que Aquiles, um
conhecido como um deus grego, né? Um semideus. Diz que ele foi avisado pela sua mãe: olha, se você viver uma vida aqui simples, aqui, vai se casar, vai ter filho, vai ter uma vida ótima. Mas você não vai ser conhecido. Agora, se você for para a guerra como um grande guerreiro, a morte é certa. Mas você será eternizado na história. E o que ele escolheu? Ele escolheu ser eternizado. A vida dele era menos importante do que a sua fama. Então alguém pode dar a sua vida, irmãos, por coisas que não tem nada a ver com Deus. Está entendendo? Paulo chega a dizer assim: olha, você pode dar todos os seus bens, você pode dar a sua vida, mas se não tiver amor, de nada vale. Só tem misericórdia quem tem amor, irmãos. Paulo vai dizer que o amor é a coisa mais importante da vida de um crente. Aleluia, Deus. Glória. Não é posição, não é sacrifício, não é a aparência de santidade, mas ele vai dizer que o amor tudo supera. Aleluia, Deus. E Deus está dizendo aqui que Ele não quer que esse povo fique sacrificando. Deus não quer então a adoração? Ele quer, mas antes disso Ele quer uma vida de verdade. O verdadeiro sacrifício vem primeiro de dentro de nós, Aleluia, Deus. que é a verdadeira oferta, é uma vida diante de Deus. Glória. Jesus vai dizer: olha, existem 2 mandamentos. Ele diz, eu resumo, os mandamentos em 2 são os melhores, os mais importantes. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus recebe de Deus o seu Espírito. Aleluia. Aquilo que nós falamos na escola bíblica dominical. E quando você tem de Deus aqui na vertical o seu Espírito, isso reflete na horizontal, que é nós com os nossos irmãos. Quando as nossas ações com os nossos irmãos não são como Deus quer, significa que a nossa vertical está com defeito. A ligação está tendo algumas interrupções. Porque o que Deus quer de verdade de nós é que nós tenhamos misericórdia uns dos outros, para depois ir até Ele oferecer alguma coisa. Você vê, irmãos, que Deus ele não pede coisa que a gente tem que se sacrificar. Amar alguém não é dar o que você tem para ele. Não é você viver bajulando ele. Uma das coisas que mostra quando a gente tem amor pelo próximo, a primeira coisa é respeito pelo outro. Pela pessoa dele, porque ele é, pela maneira como ele é. Independente se ele é muito inteligente, se ele não é tão inteligente, se ele fala bem, se ele não fala tão bem, se ele tem uma posição na sociedade de destaque, ou se ele é a pessoa mais simples do bairro dele, da casa dele. Isso daí demonstra amor ao próximo. E é o que Deus quer. Porque esse povo aqui está matando uns aos outros, cometendo crimes terríveis, e depois vão lá oferecer sacrifício. Isso enoja. Deus fica enojado com isso. O versículo 7. A cidade... versículo 6, pois desejo misericórdia, não sacrifício e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Eu não entendo porque Deus aqui diz cidade de Adão. Não sei se Adão foi criado aqui, nessa cidade, né? A gente sabe que o berço da humanidade é para o lado de lá. Mas eu creio que na cidade de Adão, irmãos, é no lugar perfeito que Deus criou para esse povo habitar. Porque a Bíblia diz que quando Deus criou Adão, colocou ele num lugar perfeito. E o que a Bíblia diz que era a promessa para esse povo? Eles iriam morar numa
terra que manava leite e mel. Quando você habita num lugar muito bom, só existe injustiça por causa da maldade do coração do homem. Certo? Por quê? Porque se você mora em um lugar onde é possível todos viverem e prosperarem e ter algo para viver, como que pode alguém então passar necessidade? É por causa do coração do homem, que é a situação do mundo. Enquanto alguns tomam bebidas em copos de ouro, outros não têm uma cumbuca para tomar uma água. Não é verdade? Não é verdade? Por que existe isso? Porque o homem quebrou a aliança de quem? De Deus. Porque Deus, quando falou que levaria esse povo para essa terra, era uma terra que manava leite e mel. Lembra quando os 12 espias que Moisés enviou voltaram trazendo notícia? Qual foi as notícias que eles trouxeram? Que a terra realmente era boa. Que os frutos lá eram maiores, grandes. Uma terra que manava leite e mel. Mas o que eles fizeram nessa terra? Levaram pessoas à miséria, mataram por interesse, enganavam. Enquanto uns tinham muito, outros não tinham nada. Alguns eram enganados e tiravam aquilo que ele tinha. Só quem já teve um bem roubado sabe a angústia que isso traz. Eu sei o que é passar por isso. Porque já passei não uma, duas vezes, mas 3. E por que alguém tira alguma coisa do outro? Porque ele não ama o outro. Porque ele não respeita o outro. Ele quebrou a aliança de Deus. E Deus está dizendo aqui que na cidade de Adão, eu só posso entender que a cidade de Adão é o lugar perfeito que Deus criou para esse povo. É Deus tirar a gente do mundo. Porque a terra prometida simboliza o céu. Não é verdade? Simboliza o lugar onde vamos habitar. Mas a Bíblia diz que quando a gente aceita Cristo, já vivemos o reino de Deus na terra. O reino de Deus habita em nós. Mas quando nós estamos habitando nessa terra prometida, já aqui, vamos chamar assim, e começamos a quebrar a aliança, é como se a gente recebeu o melhor e fazemos dela o pior. Aleluia, Deus. É Deus te dar um bem, um carro, algo para você poder viver melhor, poder vir para a igreja, poder fazer a obra de Deus, poder fazer coisas. E aí agora esse bem não serve para fazer nada para Deus. Esse bem é para fazer tudo, menos algo para Deus. Você pega o melhor que Deus deu. Nós podemos fazer isso. Pegar o melhor que Deus deu e usar da pior maneira, que não vai glorificar a Deus. Quantas pessoas fazem isso? Vem, busca, pede, faz campanha e faz tanta coisa e Deus abre as portas. E Ele pega todas as bênçãos e vai viver a sua vida. E não são poucos, irmãos, que fazem isso, e é verdade. É por isso que nos primeiros versículos diz que eles vêm com aquele ânimo, vamos lá, Deus é misericordioso. E Deus logo vai dizer, esse amor que vocês têm, passa muito cedo, é como o orvalho da manhã. O primeiro sol que bate, some. Versículo 9 diz, assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Não, aqui não estamos falando de bandido. Não é mesmo? Não está falando de bandido. Deus não está falando assim, olha,
aquelas pessoas que vivem fazendo facção para fazer quadrilha, eles ficam nas espreitas, não está dizendo aqui que é os sacerdotes, para ver o tamanho da gravidade que está esse povo, como se perdeu. E ele vai dizer aqui que cometem outros crimes vergonhosos. Quando acaba o temor de Deus, irmãos, é como soltar um carro na ladeira, sem freio. Faz cumprir aquela palavra: quem é sujo, suje-se mais. Porque se aqueles que deveriam encaminhar o povo para o conhecimento de Deus estão nessa situação, como está o povo? É por isso que Deus diz: o que eu vou fazer com você, Efraim? O que eu vou fazer com você, Judá? Porque eu já não vejo esperança para vocês. Já não vejo saída, a não ser a mais drástica. Versículo 10 diz: viu uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Se eu não me engano é Salmo 14, não me lembro, tenho certeza, que vai falar também. Se eu não me engano, Paulo também diz a mesma coisa, que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Deus está com os seus olhos, irmão, como chama de fogo, olhando para a terra, vendo tudo. Nada passa desapercebido diante de Deus, dos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz: tudo que o homem semear, certamente colherá. E a plantação, como eu já ouvi, ela é opcional, não é verdade? Né? A Bíblia chega a dizer assim que aquele que fica olhando para o tempo não semeia, né? Significa que é opcional. Tem gente que é assim. Eu me lembro quando eu trabalhava de marreteiro, tinha um companheiro, e marreteiro gosta de companheiro, não é verdade? Está aqui o pastor Geraldo, que também foi marreteiro, a gente vendia junto. Gosta de alguém para ir junto, para comprar mercadoria, depois vem lá na hora de vender, separa um lado do outro, para não ter muita concorrência, né? Mas até um caminho ali, onde vai começar a vender ali, é bom ter um companheiro para ir junto, conversando e tal. E eu tinha um companheiro, irmãos, o tempo não podia fechar. Acordava, dava uma olhadinha pela janela, falava: vai chover. Não vai chover nada, bicho, vamos lá. Vou não. Rapaz, vamos lá, meu. Vou não, vou ficar em casa hoje. Tribuloso, vou ter que ir sozinho mesmo. Por quê? Porque olhou para o tempo. E às vezes eu ia sozinho, não chovia nada, o tempo ficava bom, firmava, vendia, voltava com o meu lucro, e ele ficava lá. Opção dele. Tem alguma coisa errada? Cada um faz aquilo que acha melhor. Porém, eu semeei e colhi. Então a semeadura, ela é opcional. Agora, se tem uma coisa que não é opcional, irmãos, é a colheita. Plantou, é certeza, nasce e você vai ter que colher. Porque segundo a forma que a Bíblia ensina, é que quem plantou vai ter que colher. Não é que você vai lá e planta no terreno de alguém, larga lá, e depois que fique lá, não. A Bíblia diz que aquele que plantar, ele mesmo colherá. Aleluia. Verdade. Então, o que esse povo está plantando é vento, irmãos. E diz que quem planta vento, colhe tempestade. Porque eles perderam o temor do Senhor. O livro de Eclesiastes vai dizer que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Alguém pode ser muito sábio, irmãos. Sábio para tudo quanto é coisa. Pode ser inteligente, criar coisas absurdas. Está aí o ser humano criando coisas que a gente está ficando cada dia mais abismado. Não é verdade? Cada dia a gente fica mais assustado com tudo que se cria.
Porém, irmãos, essa sabedoria para Deus é nada. Agora, se tem uma sabedoria que Deus exalta, é o princípio dela, que é o temor ao Senhor. Tendo o temor do Senhor, irmãos, toda outra sabedoria que vir, Deus vai aprovar. Porque quando a gente teme a Deus, a gente se preocupa com o que Deus pensa, com o que Deus quer. Você não vai se Deus não quiser, quando você teme a Deus. Você não faz se Deus não quiser, se você teme a Deus. Quem teme a Deus se preocupa primeiro. O que ele vai pensar? Mas quem não teme ao Senhor, não está preocupado, irmãos, com o que ele vai pensar. E vai lá e planta, sem sabedoria. Planta na carne. Planta no seu coração, da sua cabeça. Vai fazendo. E depois volta chorando. Esses dias eu conversando com uma pessoa e até mesmo fui obrigado a bloquear a pessoa. Porque a pessoa estava mal acostumada, se enfiava em problema e depois vinha atrás de mim. Eu falei, quando está tudo bem, não vem. Você não se preocupa comigo, você só se preocupa com você. A sua preocupação é você. Aí quando você está com problema, você vem atrás de mim. Mas está tudo bem, eu não existo. Falei, quer saber? Eu não vou fazer mais nada por você. Ó, acorda, chegou o fim. Mas o que eu vou fazer? Rapaz, você não está preocupado comigo, você está preocupado só com você. Você planta e depois eu sou obrigado a colher. Qual é a justiça nisso? Oh, aleluia, Deus. Não é verdade? Está parecendo o irmão mais velho. O mais novo arruma uma confusão e quem vai apanhar é o velho. Tentando defender o mais novo. Não é assim que funciona com os irmãos? O mais novo se garantindo no mais velho, vai lá e arruma um problema. O mais velho, como tem aquele senso de responsabilidade sobre o mais novo, vai lá para tentar resolver o problema e às vezes ele que apanha. Aí o mais novo faz isso 1, 2, 3 vezes, o mais velho fala, ó, se você arrumar de novo, vai apanhar você. Porque você tem vergonha na cara. Então, muitas das vezes, irmãos, nós não nos preocupamos na hora de arrumar problemas, estamos nem aí para Deus, como esse povo. Aleluia. Mas na hora que a porta aperta, que a coisa fica feia, venha, voltemos a Deus. Logo passará a sua ira. 2 dias no terceiro, Ele vai estar de bem com a gente, vai dar tudo de volta, aquilo que Ele nos tirou. E a pergunta é, será? Será que nós estamos tentando a Deus? Será que nós estamos brigando com Ele? A Bíblia diz que Deus é misericordioso, irmãos, e Ele é. É por isso que Ele está falando. Só que a Bíblia diz também que Ele é justiça. E assim como Ele tem amor, a Bíblia diz que uma hora vem a sua ira. E ai daquele que cair debaixo das mãos de Deus, com Ele irado. O salmista diz assim, não me corrija na tua ira, porque misericórdia eu não vou suportar. Aleluia. Oh, glória. Deus, Ele é amor, irmãos, é por isso que Ele chama. E Ele está chamando. Ele está convidando a sua igreja. Venham. Oh, Deus. Assim como Ele, quando Salomão ali terminou o templo, que foi consagrar o templo a Deus, Deus falou com o povo. Se vocês pecarem, mas se arrependerem, os meus ouvidos não vão estar agravados, surdos. A minha mão não vai estar encolhida. Deus está assim, irmãos, chamando. Mas o tempo da oportunidade é o agora, é o já. Segundo Tiago, irmãos, não devemos nem sequer falar que amanhã vamos fazer alguma coisa. Porque o amanhã não nos pertence. E é verdade isso. Você já percebeu que geralmente quando alguém traz uma notícia ruim de alguém que não estava doente, a gente fica de boca aberta? A gente fala, não é possível, eu falei com ele agora há pouco. Eu vi ele de manhã.
Eu vi ela à tarde. Eu conversei com ele. Mas o que foi que aconteceu? Foi de repente. Não é assim, irmãos? Não ficamos de boca aberta? Pasmados? Não acreditamos? Por quê, irmãos? Porque o amanhã dele passou, não tem mais. Uma hora o amanhã desse povo aqui vai acabar. E o amanhã pode acabar para qualquer um. Tiago diz, não diga amanhã eu vou. Amanhã eu vou fazer. Tiago diz, se Deus quiser, amanhã eu vou. Porque o amanhã não é meu. Não está sob o meu poder. Ele não existe para mim. Deus está convidando, irmãos. Deus está corrigindo. A história vai provar que esse povo não deu ouvidos a Deus. E depois Deus vai fazer aquilo que ele já profetizou. O último versículo 11 diz: também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Foi determinada uma colheita para ajudar. Quase toda semana, quando a gente finaliza o capítulo, eu falo que Israel, esse Israel está sendo profetizado, que é chamado do norte, eles deixaram de existir o país em 722 a.C. Deixaram. A Síria varreu o lugar. Sabe o que está acontecendo com esse país aqui que a Rússia está atacando? A Ucrânia. É a Ucrânia, né? Não é terrível a gente ver o que está acontecendo? Está ficando tudo acabado. Tudo devastado. É destruição e morte aonde aquele povo passa com as suas armas, com os seus tanques, com os seus aviões. É assim que aconteceu com esse povo, irmãos. Morte e destruição. Porque não deram vida a Deus. E assim como Deus disse aqui, Judá, para você também ter uma colheita, depois de algum tempo, mais ou menos 200 anos, Judá veio a cair na mão da Babilônia. E Deus também tratou com Judá. Porque uma coisa que não volta atrás, irmãos, é a palavra de Deus. Mas ele fala, e enquanto adia há esperança. Não é verdade? Então a esperança é para um já. A oportunidade é agora. Voltemos ao Senhor. Que não seja o nosso voltar para o Senhor como um sereno que passa cedo, como ele disse. Mas que seja uma entrega. Se entregar. Assim como alguém que está morrendo afogado e ele percebe que não tem mais chance, acabou a sua vida, ele depende de alguém para tirar ele da água. Assim deve ser a vida de alguém que se entrega para Jesus, irmãos. Alguém que se entrega e diz, eu não tenho condições, eu vou morrer nessa vida. Eu entrego a minha vida para você. Faz o que o Senhor quer da minha vida. E aí, irmãos, quando nós não estamos no controle, tudo vai bem. O problema é quando a gente agarra no volante, irmãos. É uma tribulação. Não é mesmo? Mas quando a gente entrega na mão do Senhor, Ele cuida. E é isso que Ele quer fazer. Da minha vida e da sua. Né? Para finalizar, me lembrei daquele versículo. Entrega tudo ao Senhor e o mais Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e mais Ele fala. Olha, irmãos, que bênção. Você vê, irmãos, que a Bíblia só tem promessa de bênção para nós, irmãos. E sempre que ela mostra isso, é como se a gente precisa se entregar. E aí Deus trabalha, amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Está tempo de louvar o mundo. Amém? Que o Senhor fale melhor no coração da igreja, amém? Deus abençoe. Vamos louvar a Deus. Eu louvo a Deus por esse ensino. Deus tem colocado no meu caminho, irmãos, pessoas que olham